Salve galera, olha eu aqui mais uma vez com vocês, boa tarde, vocês desculpem essa demora, mas essa semana para mim foi um pouco pegada, aí eu acabei tendo que atrasar um pouquinho a gravação do vídeo de vocês, mas as tarefas já estão lá, só ir lá, lembrando que qualquer dúvida, posta lá no mural, a pergunta, ou então manda para o meu e-mail newtonjunior@rioeduca.net. E eu queria começar, gente, dando um aviso para vocês, é o seguinte, já pedi até para o Josias, o nosso coordenador, postar lá, a partir desta semana, as minhas postagens todas serão no Microsoft Teams, tá? Vocês terão que ir lá em portal.office.com, digitar o seu e-mail da prefeitura, sua senha e se logar lá no Teams, tá? Para fazer as minhas atividades. Eu vou parar de vez com o Google Classroom. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Galera, a prefeitura já fez um e-mail para todos vocês. Já adicionou todos vocês nas minhas turmas. Inclusive, a prefeitura já fez uma sala de aula para cada turma minha lá no Microsoft Teams. Então eu acho que está bem mais tranquilo. Vocês terem uma ideia, no sexto ano eu só tenho um aluno lá no Google Classroom. Eu acho que vai ser bem mais tranquilo para vocês. Eu acho que muita gente talvez ainda não tenha intimidade direito com a internet, talvez ainda não saiba fazer um e-mail no Google. Então agora as minhas postagens todas serão no Microsoft Teams. Lembrando, para vocês acessarem portal.office.com, tá? Digita seu e-mail da prefeitura, digita sua senha. Ah, professor, como é que eu faço para olhar meu e-mail da prefeitura? Que é o e-mail rioeduca.net, para quem não sabe. Pessoal, no grupo do Facebook da escola, tem toda uma postagem lá, com uma cartilhazinha explicando direitinho como fazer. Se não me falha a memória, o professor Kleber de Educação Física fez até um post explicando do como é que é. Beleza? Bom, mas se você está aqui, você já deve... Você está me vendo, você com certeza já fez isso tudo. Mas só para deixar claro, tá? Ainda tem algumas postagens lá no Google Classroom, algumas atividades. Vá lá, faça elas se você não fez, tá? Dúvidas, me liga, mas agora tudo vai ser por aqui, pelo espaço do Microsoft Teams, tá ok? E, gente, mais uma vez a gente está falando aí, continuando falando sobre Mesopotâmia, sobre a Antiguidade, né? E o conteúdo da apostila dessa semana, né, que é a apostila do dia 25, desculpa, tomei água gelada, deu no que deu. Então, como eu estava falando, o conteúdo da apostila dessa semana, que é a apostila do dia 25, né, que está entre as páginas, deixa eu ver aqui, 5 e 9, ele é justamente falando 5 e 9, 5 e 9. Ele começa falando um pouco sobre esse processo de sedentarização, de desenvolvimento da agricultura, volta a falar um pouquinho de Mesopotâmia e termina com uma novidade, né? Que novidade é essa? Aguardem. Pois bem, galera, e só lembrando aqui, né? Vamos recapitular aqui qual é a diferença de nômade para sedentário, tá? Nômade é quem não tem residência fixa. É um povo que ele vive vagando. Exemplo, muitas pessoas chamam de ciganos de nômades, tá? Porque os ciganos vivem o tempo em cada canto. Você tem acampamentos de ciganos que tem circo, aí eles viajam pelo país inteiro, por uma área toda, com circo, ou às vezes não é nem necessariamente circo, né? Às vezes eles param, vendem os utensílios deles, fazem as apresentações deles, depois vão para outro canto e tal. Mas é claro, isso não é regra para todos os ciganos, né? Os ciganos, você tem um grupo forte, que
você tem uma tradição de nomadismo entre eles, né? Muito a ver com perseguições que eles sofreram de antigamente, que obrigavam eles a se mudarem, né? Outros por uma tradição, mas também por uma tradição deles de querer ser, de querer ser livre, de querer ter o mundo inteiro como morada. Você também tem esse tipo de tradição entre os ciganos, mas você tem ciganos sedentários já há um bom tempo, né? Você tem ciganos que tem. Mas de qualquer forma isso ficou só de exemplo, tá? Nossa aula não é sobre os povos Roma, né? Sobre os ciganos. Nossa aula é sobre Mesopotâmia, sobre o nomadismo e sedentarismo, né? Então, conforme vocês veem, nomadismo é isso. A pessoa não tem residência fixa. Ela vaga, tá? No caso dos povos primitivos, dos primeiros grupos de Homo sapiens ou de outros hominídeos, né, de outros ancestrais dos homens, esse nomadismo estava atrelado ao quê? À disponibilidade de recursos naturais de uma área. Tá? Naquela época não se sabia plantar, não se sabia criar animais, então o que é que se fazia? Caçava-se e colhia. Basicamente isso, né? Tanto é que esses povos são chamados de povos caçadores e coletores, porque eles não sabem caçar, eles não sabem plantar, não sabem bem criar animais, então eles sobrevivem da caça e da coleta de frutos, raízes e outros vegetais que tem na área, tá? Beleza? E como vocês veem por esse mapa aí, na página 5, como vocês veem por esse mapa na página 5, o processo de sedentarização ele está intimamente ligado com a descoberta da agricultura, que se deu no período neolítico, né? O que é o período neolítico? Vulgarmente chamado de período da pedra lascada. Aquela pedra coitada que sofreu pra caramba, que apanhou muito da vida, então ela é toda lascada. Não, quer dizer, até sofreu, mas não. Lascada, pedra lascada não, desculpa, pedra polida, tá? Vocês desculpem, às vezes me dão uns brancos aqui, não gosto, não sei fazer edição de vídeo, então a gente vai como se estivesse 100% numa sala de aula, tá? A diferença é que eu gravei isso. Beleza? Então, paleolítico é período da pedra lascada. Uma pedra que as pessoas pegaram, foram retirando lascas, ou seja, pequenos pedaços dela, para moldar ela, para fazer, por exemplo, uma ponta de lança, ou uma ponta de um machado. Isso é o paleolítico. Agora, o neolítico é o período da pedra polida. É o que é a pedra polida? Aquela pedra educadinha, que pede dar licença, por favor, que agradece. Não. Pedra polida quer dizer que poliram ela. Sério, professor. Ajudou muito. Aí vai ter alguém que de repente fala, não, pera aí, professor, polida que você está falando o quê? O pessoal ficou passando um paninho para ela brilhar? Não, não é desse tipo de polimento que a gente está falando. Polida é como se tivessem lixado ela, tipo, em vez de ficar arrancando pedaços, foram esfregando ela numa superfície mais dura, até ela adquirir o formato. Aí ela, em vez dela ficar toda irregular, ela fica mais regular, mais reta. Isso dá um corte melhor, um corte mais preciso. Nessa época Ups, desculpa aqui, eu quase caí da minha cama, tá? Tô gravando no meu quarto, vocês podem ver. Pausa aqui para vocês darem uma pequena olhadinha no meu quarto. Aqui o notebook aqui. Ó. Aqui ó, minha colinha da apostila de vocês, tá? Ignorem essa parte. Aqui os meus livros, tá? Beleza? Então, voltando aqui, galera. Fim da nossa tour virtual no meu quarto. O que acontece, gente? O que acontece pra você? O que acontece aqui, galera?
o período da pedra polida, né? Ele vai ser o período também de surgimento da agricultura. E se vocês olharem por esse mapa aqui, daria por volta de mais ou menos 8.500 a.C. na região da Mesopotâmia, né? Aliás, Levante, como o pessoal chama, né? Que se você olhar tem um pouquinho de Mesopotâmia, pega um pouquinho da Turquia também, mas ali pela Mesopotâmia. E esse período, e isso, galera, foi um processo chave, foi uma descoberta chave para o processo de sedentarização. O que é o processo de sedentarização? O processo de sedentarização, gente, é quando a pessoa passa a ter uma residência fixa, passa a morar num lugar. Ela não fica mais se deslocando, né? E por que a agricultura foi chave para isso? A gente até falou. A agricultura foi chave porque quando o homem aprende a plantar, quando o homem aprende a plantar o seu alimento, ele passa a não depender mais daquilo que tem, né? Você, na verdade, às vezes tem até um processo intermediário, que é o processo que a gente chama de seminômade. O que é o seminômade? Ele fica um tempo num canto, depois ele vai para outro, para outro, para outro. Vocês têm alguns povos indígenas da América do Norte, daqui do Brasil também, da América do Sul, que eles seguiam essa rotina, porque eles usavam o solo de um tempo, aquele solo se esgotava, eles iam para outro campo. E eles ficavam meio que girando naquilo, dentro daquela área. Tipo, você tinha uma área imensa que eles dividiam em 4, exploravam uma área até um pedaço, depois iam para outra área, outra área, outra área. Mas, de qualquer forma, gente, nessa área aí, nessas áreas em vermelho que vocês estão vendo no mapa, em especial na África e na Ásia, né, que é esse pedaço mais para cá, só mostrando para vocês aqui, deixa eu virar a câmera para vocês verem melhor. E aqui não tem como virar a câmera, então vou virar aqui para vocês. Vocês olharem aqui o meu dedo, vocês olharem o meu dedo aqui, ó. Ásia aqui, desculpa, África aqui, e aqui a Ásia também então. A Ásia, ela pega esse pedaço aqui assim, daqui até aqui, e a África é esse pedaço todo que parece um steak de frango, tá? Esse pedaço parecendo um steak de frango aqui é a África. Então, galera, como vocês viram ali, são os pedaços que a gente tem registros mais antigos até agora, de onde teria surgido a agricultura e, com isso, o processo de sedentarização. Com o processo de sedentarização, gente, as populações vão crescendo. E não é por acaso que nessas áreas vão se desenvolver sistemas de irrigação. Lembrando para vocês, mais uma vez, isso eu já comentei em aulas passadas, mas vamos voltar aqui, que um dos pontos chaves para permitir a sedentarização e o aumento do número de pessoas na mesma área, né, o surgimento dos grandes núcleos urbanos, foi o quê? Foi a canalização dos rios. Lembre-se que essas civilizações, não por um acaso, elas são chamadas de civilizações hidráulicas, tá? Porque eram civilizações todas em beiras de rio. No Egito, por exemplo, né? Egito, para quem não sabe, Egito é por aqui. Aqui no Egito você tem o rio Nilo. Aqui você tem na Mesopotâmia o Tigre e Eufrates. Nessa área aqui da China você tem os rios amarelo, vermelho e azul. E por aí vai. Por aí vai. Lembre-se que os rios foram meio que o nosso primeiro porto seguro, porque no rio você tinha solo fértil e você tinha água potável. E isso foi primordial para os seres humanos se estabelecerem e lá começarem a crescer. Não por um acaso, o primeiro grande núcleo populacional, você vai ver marcado em vermelho aí no mapa, é justamente aonde? Falando com vocês aqui, estou mexendo aqui no notebook.
justamente nos arredores de dois grandes rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Não por um acaso lá que se inventou o arado, né? Além de se começar os primeiros sistemas de irrigação, né? Lembrando que aquela área ali, por ser uma área muito fértil, por ser uma área com água potável e numa área razoavelmente desértica, uma área quente ali, lembramos que a gente está falando de áreas como ali a gente está nas proximidades de Síria, Líbano, Israel, Turquia. Você tem áreas de desertos ali, né? São áreas dos países de cultura árabe, com exceção de Israel, né? E por aí vai, proximidades ali do Planalto do Irã também, terra do Império Persa. Então a gente está falando de áreas bem quentes que você tem. Não por um acaso você começou a ter vários povos indo para lá para se fixarem lá, como os sumérios, os acádios, os amoritas, por aí vai. E os sumérios, galera, eles foram os inventores de uma das maiores invenções da humanidade, que é a escrita, como vocês estão vendo aqui na página 7, né? Que tem aí um pedaço aí de escrita cuneiforme, né? Só eu acho que eu já falei isso na aula passada também, mas a escrita cuneiforme, como eu falei, ela tem esse nome porque ela é feita com um instrumento chamado cunha, que você vai escavando a argila, né? De início o pessoal escavava a argila para fazer a forma lá da letra lá que eles queriam escrever, né? Posteriormente, depois até inventaram tipo umas forminhas que apertavam na argila. Aí, o que faziam? Pegavam essa forma, quer dizer, essa placa de argila, cozinhavam ela e pronto, estava lá. Lembrando para vocês mais uma vez que a escrita surgiu como uma necessidade, gente, de você armazenar o volume, não só o grande volume de conhecimento que estava se produzindo, como até mesmo as regras, né? Não por um acaso, também é nessa área que vai surgir o primeiro código de leis escrito, que é o Código de Hammurabi, né? E também um dos livros religiosos mais antigos do planeta, que é a Epopeia de Gilgamesh. Vem falando aqui para vocês na página 7, né? A Epopeia de Gilgamesh, inclusive, ela teria sido uma das influências da Bíblia, né? Tem uma história de um dilúvio lá, quem tiver curiosidade de procurar, que é muito parecido com a narrativa de Noé. Ok? Aliás, várias culturas ali da área, se você for fazer uma pesquisa, vão contar uma narrativa